falar de biocarvão de eucalipto, porque novas evidências podem então melhorar a qualidade do solo. Pesquisa do Instituto Agronômico, Embrapa, Meio Ambiente e Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Eu converso então agora sobre esse estudo com Isabela Menuso Mucon, professora da Faculdade de Agronegócios de Olambra. Muito bem-vinda, professora. Boa tarde. Obrigada, Simone. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, professora, efeitos do biocarvão para o solo. Fala pra gente essas evidências aí de melhoria no solo, né? Promissor esse estudo, professora? Simone, esse estudo é mais um daqueles que a gente tem que dar continuidade. A gente sempre fala de pesquisas e a pesquisa realmente é muito importante, principalmente no setor agro. A gente tem muita coisa ainda para ser descoberta. Todas as pesquisas normalmente que são desenvolvidas em regiões de clima temperado, e a gente tem um clima tropical, úmido. Então, a nossa agricultura, por mais que ela seja antiga e promissora e tenha obtido resultados excelentes, a gente sempre tem que pensar em como que a gente pode melhorar. E uma das formas que a gente tem trabalhado agora é o uso do biocarvão. O biocarvão também é novo, ele já vem sendo estudado há bastante tempo, mas é novo no sentido do que a gente está descobrindo. Ele tem muitas interferências, principalmente em solos de textura mais arenosa. Então, quando a gente faz um trabalho que nem foi desenvolvido em parceria com a Embrapa, principalmente solo tropical, em campo, com clima úmido, um solo mais argiloso, são todas informações que vêm agregar muito na nossa região e parte do cultivo. O biocarvão, no caso do experimento, foi um experimento de 28 meses, foi aplicado até 50 toneladas de biocarvão por hectare, uma dose alta, né, significativa, e a gente obteve algumas melhorias na parte de fertilidade do solo, tanto química quanto física, em relação à densidade, capacidade de retenção de água, macro e microporos do solo. Então, foi realmente um resultado, sim, promissor. Mais uma vez, foram 2 anos e meio praticamente de estudo, e o que a gente gostaria é que esse estudo continuasse. Então, professor, tem mais fases desse estudo, pelo que eu estou vendo aí, que a senhora falou que gostaria que continuasse. Eu acredito que tem outras fases aí para testar, enfim. Agora, eu queria saber da senhora os benefícios, em que tipo de solo? A senhora falou em relação à retenção de água e outros benefícios, mas para que tipo de solo a gente está colocando? A gente colocou num latossolo vermelho distrófico. Ele é um solo altamente intemperizado, ele tem um alto teor de óxidos, hidróxidos de ferro e de alumínio. Ele é um solo que, quando a gente fala altamente intemperizado, é um solo que já foi bastante, vamos dizer assim, gasto pelo fato de ter muito sol, muita água. Então, você tem um solo mais pobre originalmente, vamos dizer assim. E ele é muito dependente da matéria orgânica, principalmente em relação à CTC, que é a capacidade de troca de cátions. Quando a gente trabalha com solo assim, em um ambiente mais úmido e quente, que nem é o nosso, diferente dos países em clima temperado, que são ambientes mais frios e com solos mais arenosos, o que acontece? Muda a reação do biocarvão no solo. Você tem um solo com mais predominância em microporos e menos macroporos. Os macroporos, eles são responsáveis pela drenagem do solo e os microporos pela retenção de água no solo. Então, quando você coloca o biocarvão, a ideia é que ele melhore a estruturação do seu solo, aumentando a macroporosidade, daí então fazendo com que a sua drenagem do solo seja melhor e também o enraizamento das plantas, e melhora a microporosidade, porque ele mesmo, o biocarvão, é rico em microporos, e daí melhoraria, no caso, a capacidade de retenção de água, que seria a quantidade de água disponível para as plantas absorverem durante o ciclo da cultura. Melhora, então, a qualidade aí do solo, a fertilidade dele. Nesse experimento, nesse estudo aí, professora, em que propriedade, quantas propriedades, então, esse estudo foi diagnosticado, foi feito, e em que cultura esse estudo, ele observou essa melhora aí na fertilidade? A gente trabalhou na Fazenda Santa Elisa, do Instituto Agronômico de Campinas, tá?
é uma fazenda que tem uma produção contínua de grãos. A gente trabalhou principalmente na cultura do milho. Desculpa, Simone, eu me perdi um pouco. Não, é isso mesmo. Eu queria saber qual cultura que esse estudo ele foi realizado, né? E a propriedade a senhora já falou. Agora, custo-benefício, e a senhora lá no início falou para a gente, professora, que espera que esse estudo continue. O que precisa avançar em melhoria quando a gente fala aí no biocarvão? Hoje em dia, o biocarvão que a gente utilizou é o biocarvão de eucalipto, então ele já é um resíduo final da indústria de carvão vegetal, tá? Então você não tem um custo agregado nele, não é que ele é um resíduo e que você teve que passar pelo processo de pirolização, que é você queimar com baixo teor de oxigênio ou nenhum teor de oxigênio, queimar, degradação térmica, né? Porque ele já foi feito, ele já é um resíduo, então você não tem um custo adicional. O custo que você teria seria mais o custo de transporte, né, de carregamento. No caso, então esse biocarvão ele é promissor por causa disso, porque você não tem um custo de você melhorar, vamos dizer assim, o resíduo ou trabalhar o resíduo. O que acontece com outros biocarvões é que você tem que fazer esse processo de pirólise, então ele tem um custo mais alto. Hoje em dia, o que é mais, assim, vamos dizer assim, já comprovado que é viável fazer é a aplicação do biocarvão, principalmente na parte de áreas que tem para fazer remediação de áreas contaminadas. Então, por exemplo, você tem um metal pesado que você quer retirar de lá, então o biocarvão consegue deixar esse metal, vamos dizer assim, não disponível para a planta, e daí você conseguiria continuar o cultivo sem mexer muito na área. Mais para fertilidade e para essa parte, que nem eu falei para você, fertilidade tanto química quanto física e também biológica, na parte de melhora da microbiota do solo, ainda é muito novo em solos que nem o nosso, tropical. Então, foi um estudo assim em larga escala, porque a gente trabalhou em área de campo, normalmente eles são feitos em laboratório ou em casa de vegetação, e ele agora abre pesquisas, principalmente em relação à parte de fitorremediação, mas também a parte de melhoria de fertilidade e de produtividade da cultura e microbiota do solo, como também, agora que estão sendo desenvolvidos, são fertilizantes à base de biocarvão. Você utiliza o biocarvão como um fator agregante, agrupador do fertilizante, e você adiciona. Porque o biocarvão em si ele não vai te fornecer N, P, nitrogênio, fósforo e potássio. Mas se você consegue colocar o nitrogênio, fósforo e potássio no biocarvão, a disponibilidade dele no solo pode agir de uma forma diferente e favorecer, no caso, a sua produção, a produtividade da sua cultura. Certo, vai agregar cada vez mais, né, professora? Muito obrigada, professora Isabela Menuso Lucon, né, professora da Faculdade de Agronegócios de Olambra, falando desse estudo aí do biocarvão de eucalipto. Professora, muito obrigada, uma boa tarde para a senhora e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Simone. Boa tarde para vocês. Boa tarde, tchau, tchau.